A história da Terra-média não é feita apenas de canções de esperança, mas de um ódio tão vasto que foi capaz de desafiar os próprios deuses. No centro dessa tempestade estava Fëanor, o mais brilhante e terrível dos elfos, cujo coração pulsava com um rancor visceral contra o primeiro Senhor Sombrio. Muitos conhecem o seu gênio, mas poucos compreendem como esse mesmo fogo interior, que o impeliu a atravessar o mar sob o manto da traição, seria o responsável por uma morte tão violenta que o seu próprio corpo se tornaria cinzas antes de tocar o chão. Hoje, vamos desvendar os segredos da Dagor no Ingiliat, uma batalha onde a luz da glória e as sombras da loucura se fundiram de forma irremediável. Prepare-se para descobrir o que acontece quando uma alma se torna poderosa demais para o seu próprio invólucro carnal. Antes de avançarmos por estas trilhas antigas, convido você a se unir formalmente à nossa vigília. Ao se inscrever e deixar o seu gostei, você ajuda a manter viva a chama da sabedoria que nos permite explorar as profundezas do Legendário. É através deste gesto simples que fortalecemos nossa irmandade, garantindo que a Sentinela de Gondor continue trazendo à luz as verdades que o tempo tentou apagar. O desembarque em Losgard não foi apenas uma manobra militar, mas o nascimento de uma era de sangue e glória sob o comando do indomável Fëanor. Ao pisar nas terras de Beleriand, o rei dos Noldor ordenou que as naves brancas, obras-primas de Alqualondë, fossem entregues ao fogo, eliminando qualquer rastro de hesitação ou possibilidade de retorno. Segundo as crônicas élficas, as labaredas que devoraram as embarcações iluminaram as montanhas como uma aurora avermelhada, refletindo a fúria e o gênio de um líder que preferia o exílio nas trevas à submissão aos Valar. É fascinante notar que a luz das duas árvores, ainda vívida no semblante de Fëanor, tornava-o uma figura de poder quase insuportável para as criaturas das sombras. Esse fogo nos olhos dos Noldor era a manifestação física de uma vontade inabalável, lembrando-nos de que a determinação humana, quando levada ao extremo, pode desafiar o próprio destino, embora o preço seja frequentemente a própria alma. Contudo, enquanto as cinzas de Losgard ainda flutuavam no ar gélido, o primeiro eco do mal se aproximava, testando a força dessa linhagem divina em solo estrangeiro. Morgoth, oculto em sua fortaleza de Angband, subestimou a magnitude da força que retornava do oeste, acreditando que os exilados seriam facilmente consumidos pelas hordas de orcs. A Dagor no Ingiliat eclodiu antes mesmo que o sol ou a lua existissem, sob o manto de uma noite eterna onde apenas o brilho das estrelas e o gélido aço élfico reluziam. Como narrado nas memórias de Beleriand, os orcs, acostumados a dominar pela desolação, retrocederam aterrorizados, pois viam nos Noldor não apenas guerreiros, mas deuses vingativos que carregavam a claridade de Valinor em seus golpes. Essa vitória avassaladora em menor número nos ensina sobre a natureza da coragem quando ela é forjada por um propósito absoluto. O medo desaparece quando não há mais pontes para o passado. Os Noldor lutavam com uma ferocidade que transcendia a técnica, movidos por um juramento que pesava mais que suas armaduras de mítrio e prata. Contudo, a facilidade com que esmagavam seus inimigos alimentou em Fëanor uma autoconfiança perigosa, cegando-o para as armadilhas que a malícia de um Vala caído poderia arquitetar no âmago das montanhas. Dominado por uma embriaguez de vitória e por uma sede de vingança que beirava a loucura, Fëanor desgarrou-se de seu exército, avançando sozinho em direção aos portões de Angband. Ele acreditava que seu próprio poder seria o suficiente para derrubar os baluartes de Morgoth e recuperar as Silmarils, ignorando que o mal profundo jamais joga de forma justa. Segundo os registros de O Silmarillion, o rei foi subitamente cercado não por meros orcs, mas pelos Balrogs, os demônios de fogo de Gottmog, que emergiram das profundezas para silenciar a voz mais brilhante dos Eldar. O isolamento de Fëanor serve como uma poderosa analogia à arrogância que o sucesso imediato pode gerar no espírito humano. O momento em que nos sentimos invencíveis é, frequentemente, o momento de nossa maior vulnerabilidade. Mesmo ferido e em número amplamente inferior, ele lutou com uma resistência sobre-humana, mantendo-se de pé sobre o chicote e as chamas dos demônios. No entanto, o destino traçado pelo juramento começava a cobrar seu preço de sangue, enquanto seus filhos cavalgavam desesperadamente através das planícies de Ardgalen para tentar resgatar o que restava de seu pai. Quando os filhos de Fëanor finalmente alcançaram o pai, os demônios de Morgoth recuaram, mas o dano era irreversível. O maior dos elfos estava mortalmente ferido. Nas encostas de Eredwefrin, com o olhar fixo nos picos triplos de Tangorodrim, ele não buscou conforto ou redenção,
mas sim a confirmação de que sua vingança persistiria. É fascinante notar que, no momento de sua partida, o fogo de seu espírito era tão intenso que, ao expirar, seu corpo não apodreceu, mas foi consumido em chamas e transformou-se em cinzas, desaparecendo como uma estrela que se extingue. Essa passagem final ilustra o peso esmagador das escolhas, e como um propósito, quando alimentado pelo ódio, pode consumir o próprio indivíduo até que não reste nada além de um legado de fardo para as gerações futuras. Fëanor deixou para seus filhos não uma coroa de paz, mas a renovação de um juramento terrível sob a sombra da derrota iminente. Assim, a Dagor no Ingiliath terminou com uma vitória militar amarga, onde o brilho das estrelas parecia agora mais frio, guardando o segredo de que a guerra contra o escuro estava apenas começando. Ao contemplarmos as cinzas de Fëanor dispersas pelo vento das Montanhas Sombrias, somos convidados a olhar para o espelho de nossa própria alma. A trajetória do Rei dos Noldor nos ensina que mesmo o brilho mais intenso pode se tornar um incêndio devastador se não for guiado pela sabedoria. Tolkien nos mostra, através desses mitos, que nossas escolhas são o verdadeiro mítrio de nossa existência, raras, pesadas e capazes de nos proteger ou nos ferir. Que possamos aprender, no silêncio desta crônica, que a verdadeira grandeza não reside em possuir as luzes do mundo, mas em não permitir que a escuridão externa apague a paz que carregamos dentro de nós. Em meio às batalhas de sua própria vida, qual chama você tem alimentado? Agradeço profundamente por sua companhia nesta vigília até o cair das últimas estrelas. Se este mergulho pelas eras antigas tocou seu coração, sinta-se convidado a se inscrever e caminhar conosco. Sua presença é o que mantém viva a chama da Sentinela de Gondor. Despeço-me agora, mas o caminho segue em frente, e espero encontrar você em nossa próxima jornada pelos segredos da Terra-média. Até breve!